Isso aqui é você tentando usar a IA para desenvolver sem nenhuma estrutura. Então, o que que acontece? Um agente generalista, ao mesmo tempo ele tenta fazer o front, tenta fazer o back, banco de dados, arquitetura. Muitas vezes ele se contradiz, esquece o que você combinou e refaz o que ele já tinha feito. Então você vê aqui que na imagem aqui é o mesmo agente, né, fazendo vários papéis aqui, tá? Até ele tá com 2 bolas em campo, né, pra você ver o quão perdido que ele tá e tá querendo chutar pra ele mesmo ali defender. Eh, e o que que é o resultado disso, né? 5-0 aí para o projeto. Então, bug, retrabalho, perda de contexto, é isso que acontece você desenvolvendo sem nenhuma estrutura. E aqui é você usando o iOS para estar desenvolvendo. Então aqui você tem um time onde cada agente tem um papel específico. Então você tem o zagueiro, né, o QA, você tem o atacante, o lateral direita, né, todos eles aqui com o rosto shed. E o resultado disso é completamente diferente. Então cada agente tem esse papel específico e eles trabalham aí passando a bola um para o outro. E aqui até tá pegando fogo aqui no gol, né, para você ver como é eficiente. Então no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês esse framework que é o iOS, como que você instala ele, como que você pode utilizar ele. Também no final quero trazer aqui as minhas considerações, se realmente é para todo mundo, se vai servir para você. Eu já trago de antemão que não é para todo mundo, não é para todo projeto. Mas isso vocês vão entender comigo aqui no decorrer do vídeo. O meu nome é David, eu tenho uma empresa chamada Solveflow e na Solveflow eu implanto inteligência artificial e automatizo o processo. A Solveflow é um projeto recente, comecei ela em janeiro de 2026, já fechei mais de um contrato, até inclusive o último contrato, para minha felicidade, é um contrato fora do Brasil, então a Solveflow tá virando internacional, então é um contrato lá na Europa. E eu quero agradecer quem já se inscreveu no canal aí, quem já deixou seu comentário. E nesse canal eu trago vídeos sobre inteligência artificial, tutoriais e vários assuntos relacionados à inteligência artificial. E antes de seguir, já que você está aqui, se inscreve no canal aí para estar acompanhando os próximos vídeos. Bom, e para quem não sabe, o iOS, ele é um framework que ele está sendo desenvolvido aí pelo Alan Nicholas, pelo Pedro e pelo Thiago Finch. Então, eu eles lançaram uma live ali de mais de 3 horas, 4 horas, se não me engano, onde eles fazem a apresentação do que é o iOS. Mas antes de entrar no iOS, eu quero trazer para vocês de onde que ele veio. O iOS, ele é inspirado num framework chamado BIMED. Eu trouxe um vídeo anterior onde eu apresento o framework SDD, onde o desenvolvimento ele é guiado a especificações. No BIMED, esse framework de desenvolvimento com IA, você aplica papéis diferentes. Então você tem o especialista lá em QA, que é teste, você tem o especialista que é o arquiteto, onde ele sabe tudo sobre arquitetura, e você executa o trabalho passando por esses agentes especialistas. Então é uma outra maneira de você desenvolver. Então, no caso ali, o Pedro e o Alan Nicola, então eles pegaram essa base conceitual do BIMED e turbinaram e desenvolveram algo bem maior, mais complexo, né? Então, onde realmente cada agente ele é super especializado, ele tem uma série de instruções e eles também passam a bola entre si. Então eles criaram uma evolução própria, né, que também está disponibilizada aí na maneira open source. Ele funciona em várias IAs, mas ele foi criado principalmente para funcionar no Cloud Code, que é onde você consegue ter o melhor resultado. No iOS, trazendo essa imagem aqui para ilustrar, você tem então construindo o projeto vários papéis diferentes. Então aqui você tem o QA, você tem o DevOps, você tem o Dev, você tem o arquiteto, você tem o PM, e cada um trabalhando em conjunto no mesmo projeto. Abrindo o GitHub aqui, eu vou deixar o link lá embaixo, né? Aqui tem, você pode baixar e instalar no seu projeto. Então aqui tá aqui a estrutura de pastas, você tem os arquivos aqui, né? E aqui embaixo tem no arquivo README, eles faz uma explicação geral sobre o que que é o iOS, né? Como que você instala, as compatibilidades com cada IDS ali, né? Então, Cloud Code, Gemini, Antigravity. Faz uma explicação geral sobre como que funciona. E o iOS ele injeta, então, dentro do Cloud Code, uma estrutura de arquivos, e esses arquivos definem quem são os agentes, quais são as tarefas, né, quais são as tasks e quais são os workflows e como que eles se comunicam.
E isso eu quero mostrar aqui rapidamente, então dentro de .cloud, nós temos esse arquivo aqui cloudmd, que é o arquivo mais importante, que é a peça central, onde cada vez que você abre uma nova seção no Cloud Code, ele vai ler esse arquivo. Se você reparar aqui nesse arquivo, ele tem as especificações para estar utilizando o iOS como que ele deve se comportar. E eu quero explicar aqui para vocês agora os três pilares do iOS. Vou mostrar aqui no infográfico. Então aqui nós temos três pilares. Temos aqui os agentes, cada um tem um papel definido, ele tem um contexto próprio e ele tem as suas próprias tarefas especificadas. Então aqui, por exemplo, o PM ele escreve requisitos, ele constrói o PRD do projeto. O arquiteto ele cria o plano técnico, ele avalia a complexidade. O Dev implementa o código, o QA revisa e valida. E o DevOps faz o deploy dessas mudanças. Aí nós temos o Workflow. Workflow é uma sequência de passos pré-definida, onde ele já tem quais agentes que precisam ser utilizados em cada etapa e quais tarefas precisam ser executadas. Então, por exemplo, pegando um exemplo de workflow, você tem lá o Brownfield Discovery, que é fazer uma leitura do seu projeto, onde cada agente ele tem um papel específico. Então, lá o PM analisa os requisitos, o arquiteto faz o plano técnico. Só no lugar de você estar você chamando um agente de cada vez individualmente, aqui você chama o workflow e ele executa passando as etapas de cada um. E por fim, nós temos uma squad, que é um time de agentes montado para um fim específico. E um ponto importante é que esses agentes eles não ficam dependentes da memória, então eles trabalham através de arquivos. Então ele persiste os arquivos, cada etapa, a saída é um arquivo e o próximo agente faz a leitura daquele arquivo para saber de onde continuar. Então se você acontece alguma coisa, desliga ali teu computador, enfim, você consegue continuar o trabalho porque já tem aqueles arquivos criados e o próximo agente consegue pegar aquele arquivo e dar continuidade no trabalho. Bom, e agora vamos lá para a instalação e como que você utiliza o iOS. Você consegue utilizar ele no Codex, no Cloud Code e no Antigravity. O recomendado, o ideal seria você ter uma conta do Cloud Code e usar o Cloud Code. Mas se você, por exemplo, tem só o Antigravity, não funciona 100%, porque ele depende por exemplo, de alguns hooks, que é uma coisa que o Cloud Code tem, mas você consegue ter um vislumbre de como que funciona aqui no Antigravity. Então eu vou abrir aqui o Antigravity, que eu uso como IDE, mas eu vou utilizar o Cloud Code aqui para nossa demonstração. Então vamos lá para a tela. No Antigravity, então, você vai abrir uma pasta. Vou aqui escolher essa pasta aqui, demonstração YouTube, que é uma pasta que está vazia. Muito bem, já abriu. Vou abrir aqui o terminal. Já abriu o terminal e o comando que você vai para instalar é npx ios-core install. Então vai pedir a língua, colocar aqui português. Quando a IA gera código, qual opção você escreve melhor? Vou pedir o modo assistido. Greenfield para se é um projeto do zero ou Brownfield se é um projeto existente. Vamos aqui para o Greenfield. Aqui eu vou selecionar quais são as IAs que eu vou estar utilizando nesse projeto. Então, vou selecionar aqui Cloud Code, o Codex não, e o Antigravity. Aqui ele pergunta qual que é a arquitetura, né? Padrão de arquitetura. Vou pegar essa recomendada aqui mesmo. E ele está fazendo a instalação. Aqui ele está perguntando qual versão que eu quero instalar. Então, a Community, que é free, ou a Premium, no caso aqui a versão free. Perfeito, já instalou. Agora a gente vai chamar aqui o Cloud. Vamos ver se ele instalou aqui os arquivos. Aqui, atualizar. Pronto. Então ele instalou aqui o Agent, iOS Core, o Antigravity. Então o que eu fiz aqui? Eu reiniciei o Antigravity para que ele aparecesse os comandos aqui para você estar utilizando o iOS. Então aqui à esquerda já apareceu os arquivos. Se eu digitar aqui os comandos, por exemplo, iOS, ó, iOS Master, já está aparecendo aqui. Então, a mesma coisa que você faria no Cloud Code, você consegue fazer no Antigravity, mas a gente vai utilizar aqui o Cloud Code. Então, Codex, então vamos lá, Cloud. Primeira coisa, vou alterar o modelo aqui para o Haiku, que é o mais econômico. Pronto, selecionei o Haiku. Então, o primeiro passo seria você criar o arquivo CloudMD, só que o iOS ele já cria. Então, você vem aqui dentro de Cloud, tem aqui o arquivo CloudMD.
onde ele já orienta como que o Cloud deve utilizar, fazer o uso aqui dos agentes, enfim, como funciona o iOS. Nesse caso, então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar aqui um agente que é o iOS Master. Vou chamar ele aqui. O que que seria esse iOS Master? O iOS Master, ele vai te ensinar a como que utiliza o iOS. Então, por exemplo, se você digita aqui o comando asterisco help, ele vai te mostrar todos os comandos que ele tem disponível. Ó, então aqui ele mostra todos os comandos que esse agente tem, no caso, o iOS Master. Então, ó, por exemplo, se for ele mandar um validate component, que ele vai validar componentes e padrões. Asterisco task, que ele vai escutar uma task específica. Enfim, cada agente, ele tem uma lista de tarefas que ele consegue executar. Então, você pode estar conversando com o agente, pedindo para ele alguma coisa, ou você pode estar dando o comando e direcionando a tarefa específica. Por que que é muitas vezes melhor você digitar o comando? Porque cada tarefa específica dessa, quando você coloca um comando desse, o agente vai lá e vai buscar todas as instruções, uma série de instruções que ele tem para executar aquela própria tarefa. Quando você só pede pro agente fazer, só descreve o que você quer, quem o próprio Claude que vai executar da maneira que ele acha melhor. Então, com aqui você colocando exatamente o comando que você quer, ele vai primeiro verificar aquela tarefa, aquele comando que você pediu, quais são as instruções para executar e vai fazer exatamente aquilo que você pediu. Então agora eu vou mostrar aqui, por exemplo, como que você pode chamar outro agente. Então outro agente seria aqui traço iOS PM. Então é com o PM que você, eh, fala sobre o produto e como que o que que é esse produto, o que que ele vai ser, ó. Então vamos pedir para ele aqui: "Quero criar um gerenciador de tarefas simples". Ó, então ele respondeu: "Antes de começarmos, preciso esclarecer alguns pontos. O escopo do projeto, nossa, é um projeto novo, eh, qual o nível de complexidade", enfim, ele vai fazer uma série de perguntas. Então aqui ele é especialista, tá no produto, então ele vai definir os requisitos mínimos, ele vai priorizar, vai conversar sobre o produto em si. Então ele é especialista nisso. Então tem aqui um comando que a gente, eh pra gente criar um PRD, ó. Então eu vou dar aqui o comando create PRD, onde ele tem exatamente as instruções como que cria um PRD, e o que que eu vou especificar para ele, né, crie um MVP simples para uso pessoal, com criação, edição, marcar como concluído e visualização Kanban, e a plataforma web. Então aqui ele vai criar um documento estruturado especificando exatamente o que que vai ser esse sistema. Então olha que interessante, ele faz realmente perguntas específicas de produto, né. Quais são as métricas de sucesso, persistência de dados, timeline de prioridade, então o que que é prioridade fazer primeiro, as definições do MVP, então e no final ele vai gerar um arquivo PRD. O PM ele criou aqui todos os detalhamentos, critérios de aceite, o que que vai estar no MVP, o que que não vai estar. Certo? E ele criou esse arquivo dentro de docs, tá aqui ó, Task Manager MVP. O que que significa? Que o próximo agente que for continuar, que seria agora criar as tarefas, né, criar as histórias, vai ser o Scrum Master. Então quais são os próximos passos, ó? O Scrum Master criar as histórias, o Dev fazer a implementação dessas histórias, né, e o QA fazer os testes e depois o DevOps para fazer o deploy. Cada agente desse, ele tem muitas instruções, ele tem as melhores práticas de como ele quer e deve estar fazendo cada tarefa. E o que que é legal? Então para você economizar token, né, você pode vir aqui e dar um barra clear, que vai fazer? Ele vai iniciar uma nova conversa com o contexto zerado. E aqui você pode estar chamando o Scrum Master, agente SM, e vamos pedir para ele criar as histórias em cima daquele PRD. Então vamos ver quais são os comandos aqui primeiro do Scrum Master.
é asterisco help, né, asterisco help, e que é uma decisão interessante, porque num ambiente de desenvolvimento, né, então num Scrum padrão, não é o Scrum Master que ele cria as histórias, ou seja, as tarefas, quem faz isso é o PO. E aqui nesse framework aqui do iOS, quem faz a criação das histórias é o Scrum Master. É uma decisão bem interessante até. Nicolas, se você está assistindo aí, comentar, né, por que que isso o motivo dessa decisão, porque ela é bem interessante. Então aqui ele trouxe quais são, eh, alguns comandos, né, então, por exemplo, hã, asterisco draft, que é criar as histórias. Então vou colocar aqui draft, crie as histórias a partir do PRD. Então ele vai buscar lá o PRD e vai criar as histórias, né, a lista de tarefas. O que eu estou fazendo aqui é estar chamando cada agente individualmente. Então, em um workflow, o que que isso aconteceria? Automaticamente, primeiro o PM criaria ali o PRD, depois ele passaria para o Scrum Master criar as histórias, depois o Dev. Então, um fluxo automático onde cada um passa a bola para o outro de forma automática. Isso seria você estar utilizando o workflow. Se você quer aprender um pouco mais ali sobre o workflow, sobre os squads, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo um outro vídeo aí para estar se aprofundando um pouco mais. Aqui o objetivo é trazer uma visão geral de como que funciona o iOS. Então ele já identificou as histórias que ele quer criar, que ele precisa criar, né? E tá aqui, ó, criar tarefa, editar tarefa, marcar como concluído, né? Então, cada função do nosso aplicativo. E agora vem a parte que eu prometi lá no começo e que ninguém fala, né, qual que é a minha visão e o que que eu acho sobre o iOS. Primeiro, o iOS é para todo mundo? Não é para todo mundo. Ele é relativamente complexo, você precisa ter uma noção de como que funciona o ambiente de desenvolvimento, qual que é a função de cada papel. O próprio Alan Nicholas, ele comenta lá na live que realmente não é para todo mundo, então isso é um fato. Se você está construindo um MVP, você está testando uma ideia, você está num projeto pequeno, onde a prioridade é velocidade, você quer ver aquilo funcionando rapidamente, o iOS vai só te atrapalhar. Por quê? Ele acaba trazendo burocracia para o processo. Então você precisa primeiro criar as histórias, as tarefas, depois precisa refinar, depois o dev vai lá e desenvolve. Então você acaba levando bem mais tempo do que você está construindo um protótipo rápido, porque ele impõe um processo. Você precisa passar por cada um dos agentes para construir, para estar construindo ali o resultado final. E para projeto pequeno isso é só burocracia. Eu até fiz uma ilustração para explicar melhor isso. E o primeiro desenho aqui é para ilustrar que você indo na padaria da esquina de helicóptero, então você está usando algo muito grande para construir algo pequeno, no caso você está fazendo um projeto ali de fim de semana, algo que você quer testar. Ou então aqui no outro desenho, você está usando uma bazuca para matar uma barata. Outro ponto real aqui também no iOS, que é o consumo de tokens. Então ele recomenda você estar usando o cloud, mas mesmo você utilizando modelos menores como o Haiku, cada vez que você instancia um agente, ele manda um monte de contexto para LLM. Então, realmente é bastante contexto, porque são muitas instruções detalhadas de como que ele constrói, cada agente constrói a tarefa da melhor maneira possível, utilizando as melhores práticas possíveis. Então, o próprio Alan também admite isso lá na live, ele até mostra o quanto de token que ele consumiu para estar construindo. Então, mais um ponto que mostra que não é para todo mundo. Então, quando que faz sentido? Quando você está com um projeto maior mesmo, você que realmente quer construir um produto sólido, você não tem pressa para isso, você está disposto a passar por todas as etapas, ou você já tem um projeto que está em produção, então toda mudança que você fazer precisa ser muito precisa, precisa ser muito bem pensada. Então, para isso, o iOS eu vejo como ele perfeito, porque realmente, analisando ali as instruções que ele tem, né, para cada agente, foi colocado realmente muito perfeccionismo, foi colocado realmente muitas instruções para cada um, e utilizando as melhores práticas, vários conceitos existentes, até frameworks ali dentro, né, existentes para cada agente fazer tudo da melhor forma. Então esse é até um ponto que eu preciso até elogiar, então parabenizar aí o Alan, o Pedro e o Thiago, realmente nesse quesito,
cada agente ele é super detalhado, tem muitas instruções. Eu até queria ter a oportunidade de estar lá na imersão que eles vão fazer ali em Floripa, para mergulhar mais nisso, porque realmente, eh, tem muita qualidade no que tem em cada agente. Então, resumindo aqui, o iOS é um framework que ele transforma seu Cloud Code em um sistema de agentes especializados. Ele resolve o problema de contexto perdido e inconsistência em projetos longos, mas adiciona complexidade. E em projetos pequenos, essa complexidade não compensa. Nesse caso, eu recomendo você estar utilizando algum outro framework de desenvolvimento, como o próprio OpenSpec, que eu ensino no vídeo anterior, que é o que eu acabo usando e resolve muito bem, porque ele cria também os artefatos, ele cria os arquivos ali de design, do porquê daquela mudança, então de certa forma você também cria as tarefas, todas as tarefas a serem feitas, então você também tem ali uma persistência de certa forma, né. Se você quer implantar inteligência artificial aí na sua empresa, quer automatizar processos, tá preso aí nas operações manuais, você quer escalar, até inclusive eu estou bem focado hoje em mentores e infoprodutores, ou se você é empresário e ficou interessado aí pelo iOS, pela possibilidade de você criar outros agentes, então você pode criar agentes especialistas em outras tarefas, por exemplo, em gestão de tráfego, em marketing, em criação de roteiros, enfim, e criar um squad aí para sua empresa e integrar, aí entre pessoas e processos. Também entre em contato comigo, a gente pode estar analisando aí a possibilidade de viabilizar um projeto, então com alguém que possa te ajudar aí a mapear o teu processo, a identificar os gaps e também a fazer a implantação. Os meus contatos estão aqui embaixo na descrição, então entre em contato comigo que a gente pode estar viabilizando um projeto. E para você aí que é desenvolvedor, que está desenvolvendo as suas próprias soluções, quer aprender sobre IA, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa aqui também o seu comentário, o que que você achou do iOS, se você vai utilizar ou não. Também quero agradecer quem já se inscreveu no canal e vem acompanhando os vídeos, e eu vejo você até no próximo vídeo. Valeu!